Salve YouTube, como é que vocês estão, beleza? Rapaziada, queria contar pra vocês aqui um probleminha que eu tive na minha CLT. Na verdade, eu queria contar uma experiência, né, que eu tive recentemente, que eu achei que eu não ia passar por isso tão cedo. E isso mostra como é que a vida é cheia de ciclos, né? Eu tava passando por um período que desde a pandemia em 2019, novembro de 2019, eu tinha conseguido um emprego na fábrica. É uma fábrica bem grande aqui no Rio de Janeiro. Aí, sabe como é que é? Espero, não sei se vocês sabem, né, como é que é, mas empresa grande você não passa de um número, né? A gente acha que quando a gente está trabalhando, a gente pensa que não, mas quando o tempo vai passando, a gente percebe que realmente a gente é só uma matrícula numa planilha. Eu entrei nessa empresa trabalhando como operador de empilhadeira. É aquele negócio, vou ficar um ano só, vou juntar uma grana, porque para também não aprofundar muito na história, porque eu estava trabalhando como vendedor de vassoura na rua, então eu estava correndo muito risco, porque os únicos lugares que eu conseguia vender era em lugares de favela. Aí qual era o problema de favela? O problema do Rio de Janeiro inteiro, né? Várias facções diferentes, você corre muito risco, tem que pedir permissão para entrar, mas isso aí eu conto alguma história disso aí depois. Aí eu consegui esse emprego de um amigo me indicou, eu consegui entrar nessa empresa. Eu consegui entrar, na verdade, como terceirizado dessa empresa maior, né? Que era a fábrica, como operador de empilhadeira. Fiquei mais ou menos uns 3 anos trabalhando lá, consegui uma vaga na fábrica depois de muitos percalços, porque eu tinha curso técnico de. Eu sou técnico em informática, aí consegui entrar na fábrica e fui trabalhar como operador de máquina dentro da fábrica. Na verdade, o cargo que a gente trabalhava lá mesmo era operador de selecionamento. Aí o nome do cargo era operador de selecionamento. E então, cara, assim, você fica todo empolgado, né? Quando você começa a trabalhar, você, pô, salário novo, empresa maior, mais benefícios. Só que logo o tempo passa e isso aí acaba ficando na rotina e deixa de te impressionar. O problema é que quanto mais o tempo vai passando, você vai desacreditando, acreditando, desacreditando, acreditando que as coisas podem melhorar ou que podem piorar. Eu passei pelos dois ciclos, né? O primeiro ano eu me desiludi, foi bom, né? Porque eu me esforcei bastante, mas eu tive depois um momento de decepção. Eu tive até alguns atritos com o meu antigo chefe, que não foi pra frente depois a gente se resolveu, tive uns atritos, mas eu realmente desacreditei da empresa. Porém, depois de um tempo eu comecei a deslumbrar uma oportunidade de crescimento, que era para trabalhar numa máquina maior. A gente chamava de máquina de decoração. Para quem conhece o ramo de fábrica vai conseguir entender rapidinho o que que é. As máquinas de decoração que chamava de máquinas extrudes. Mas aí não vem aqui ao caso a questão das máquinas, né? Como que era a questão profissional da parada. No meu primeiro ano eu fiquei de boa, tranquilo. Depois, no primeiro ano pra frente, eu me desiludi, né? Me desiludi muito com a empresa, que eu percebi que quando você entra, você tem uns videozinhos na plataforma de bem-vindo e tal, aquela coisa maravilhosa, e você fica muito, pô, caraca, que legal, vou fazer carreira aqui, finalmente consegui uma oportunidade boa. Tive meus atritos com colegas, várias responsabilidades acabam sendo jogadas para você, e eu vi uma oportunidade de crescimento com uma máquina maior, né, que é essa máquina que eu tinha dito agora, né, que é as máquinas de decoração. Aí, papo vai, papo vem, me foi proposto, né? Proposto não, né? Dada a ideia de que talvez se eu me esforçasse mais, se eu fizesse mais horas extras, se eu ajudasse mais ainda do que eu já ajudava, sendo o empregado que eu era, ganhando o salário que eu ganhava. Para vocês terem uma noção, o salário que eu recebia era o salário mais baixo da fábrica. Assim, claro, tinha os serviços terceirizados, né? Que, como eu disse, eu comecei lá como um terceirizado. Não sei se eu deixei isso claro, mas eu entrei como terceirizado, como operador de empilhadeira. Depois eu passei para dentro da fábrica como operador de máquina da fábrica. Dos empregados diretos da fábrica, o meu salário era o menor, porque era o cargo mais baixo que tinha, né? Tinha muita gente com o mesmo salário que eu, mas todo mundo em sã consciência quer ganhar mais, quer evoluir mais na carreira. Aí foi me propor e me dar da ideia, né? Não foi nenhuma promessa que se eu desse mais resultado, se eu tivesse mais responsabilidade, eu teria a chance de ser promovido. Assim, nada, nenhuma promessa explícita, mas para quem sabe ler um pingueleto. Pois bem, passada toda aquela minha desilusão, eu resolvi botar a energia que eu precisava para poder chegar lá. Cara, foi um inferno na minha vida, porque lá tinha uma prática que eu não considero uma prática errada, mas a gente sabe que no mundo corporativo as coisas acontecem muito nas entrelinhas, né? Eu não acho que a empresa me sacaneou nem nada do tipo, também não vou esculachar aqui, porque você decide fazer alguma coisa, se pergunta se você está disposto a pagar esse preço. Tá, para eu ser promovido, para eu chegar naquele ponto, eu preciso fazer isso? Aí você vai lá e se questiona. Estou disposto? Não estou disposto? Eu tenho muito isso em mim.
não estou disposto a colocar energia nisso, não estou disposto a colocar energia naquilo. Por exemplo, pessoal, como eu tirei a habilitação novinho, com 19 anos, a galera sempre falava para me tirar a habilitação de caminhão, para eu trabalhar dirigindo ônibus, dirigindo caminhão, tirar a habilitação, acho que é a D. E eu sempre falei, cara, eu não gosto tanto de dirigir assim, eu dirijo por necessidade e não estou disposto a trabalhar dirigindo. Eu acabei trabalhando com empilhadeira, mas foi um curto período de tempo, não descarta a possibilidade de trabalhar de novo, mas não é uma coisa que eu quero para minha vida, não é uma coisa que eu vou correr atrás, pagar o preço para fazer carreira sobre aquilo. Aí, pois bem, aí voltando para a fábrica, me foi dada assim a ideia, né? Eu não sei se eu tô me expressando bem, que eu poderia ser promovido, o salário ficava muito mais alto com a promoção. Para vocês terem uma ideia, eram R$ 1.000 a mais. Eram 45% de aumento no salário, então é uma diferença muito grande mesmo, ia facilitar muito minha vida. E eu tinha o plano de construir minha casa aqui, que eu tô morando num espaço muito pequeno, eu tinha um plano de construir minha casa e isso ia me ajudar muito. Eu ia continuar com os outros benefícios, porém o salário ia subir bastante. Eu decidi que eu ia tentar, depois de conversar com meu chefe, depois de fazer, ele tem as avaliações que é feita todo ano, que os líderes pegam e falam para os empregados, né, fazer a avaliação no site da empresa direitinho, no nosso cadastro, o que precisa melhorar, os pontos fortes que a gente tem. Sim, eu sempre tive uma certa intimidade com o meu chefe, que foi ele que me ajudou, na verdade, a entrar na empresa, né? Acabei conhecendo ele. Eu sempre tive uma certa liberdade, né? Não é nem intimidade, uma certa liberdade de ser mais franco. A gente conversou, ele me disse o que ele queria de mim e o que ele estava decepcionado, o que ele achava que eu poderia melhorar. E um dos pontos é que eu precisava ajudar mais a empresa, que eu precisava ter mais postura, de ter mais responsabilidade, chamar mais responsabilidade para mim, porque uma das coisas que eu não fazia era hora extra, dava o meu horário, eu ia embora, eu não gostava de fazer, nunca gostei, eu sempre acho que é perca de tempo. O meu pensamento, pelo menos naquela época, eu mudei um pouquinho esse tipo de pensamento, eu amadureci um pouco isso, que na minha visão, se a empresa não tem recurso para suprir a própria demanda com a questão de empregado, então é errada tá a empresa, porque se ela sabe que ela tem uma demanda, digamos assim, uma demanda normal dela, e ela precisa de tantos empregados, de 3 empregados, e ela sabe que pode acontecer dor de barriga com qualquer um deles e faltar, ela precisa ter sempre backup. Eu sempre considerei muito errado alguém ter que ficar para fazer hora extra, para ficar depois da hora. Sempre considerei que isso era muito errado e que eu não era obrigado a fazer isso. Depois eu pensei melhor, eu comecei a entender melhor as coisas e acabei cedendo. O problema é que quando você cede a primeira vez, vira meio que putaria, né? Você passa a ser o cara que tá sempre ali fazendo hora extra, que tá sempre ali pro que der e vier. Só que eu tinha o meu objetivo de ser promovido, eu queria ser promovido, eu vi gente que chegou depois de mim sendo promovido na minha frente e eu comecei a ficar chateado, revoltado, é claro, e percebi que eu tava ficando para trás. Pois bem, mudei minha postura, tive minha conversa com meu chefe, comecei a trabalhar nisso para poder as coisas acontecerem. Trabalhei, 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 fiz hora extra, fiquei depois da hora. Teve um episódio de violência extrema aqui, quem é do estado do Rio de Janeiro, acho que o Brasil todo ficou sabendo que teve aquele problema lá da mega operação, que matou um monte de gente lá, um monte de bandido lá também. Aí meus colegas não conseguiram, eu tava dentro da fábrica na hora que aconteceu e meus colegas não conseguiram chegar para trabalhar, eu tive que cobrir um turno inteiro. Depois outro colega teve problema de coluna e eu fui só abraçando, 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 até a hora que eu fiquei estressado, não dava mais pra ficar. Mas isso se estendeu por mais ou menos um ano. Esse tipo de coisa, né? Isso foi um exemplo. Se estendeu por mais ou menos um ano. E do meu primeiro ano, do meu segundo ano, do meu segundo ano para frente, eu comecei a botar esse esforço. Agora, no dia 1º de abril, eu consegui a minha sonhada promoção. Sabe quando você recebe a promoção ou aquilo que você queria muito? Sabe quando você recebe uma coisa que você queria muito e que você já não tá mais surpreso? Isso aqui tá gravando direitinho? Que acabou que ficou um áudio estático aí. Tá gravando direitinho. Sabe quando você se esforça tanto pra conseguir alguma coisa que quando ela chega você já não. Eu já não tinha mais surpresa, eu só fiquei aliviado. Eu confesso que eu só fiquei muito aliviado quando chegou a carta de promoção. Tirando todos os percalços, né? Que além de todo o esforço que eu tinha que colocar no cargo atual, eu ainda tive que assumir responsabilidade quase como uma. Eu não vou ser presunçoso que eu dizer que eu era líder de equipe, mas eu assumia muitas responsabilidades que eu via que era responsabilidade de uma liderança. Porém, assim, eu tentava não me queixar. É impossível você não pensar as coisas, você não resmungar de vez em quando, porque a gente é ser humano. Mas eu tentava não me queixar sempre, assumir a responsabilidade mesmo com todo estresse, com todos os problemas que a fábrica tinha, com todos os problemas de equipe. Muitas vezes eu tinha que receber, muitas vezes mesmo, muitas e muitas vezes, eu ficava resolvendo
resolvendo conflitos de equipe, porque nós tínhamos colegas que não se davam bem, e eu, graças a Deus, eu tenho mais paciência e conseguia gerenciar aquilo pelo bem da equipe, até porque o ambiente de trabalho que eu tava, eu queria que fosse o melhor possível. E chegou minha promoção, tive que ter todo o aprendizado da marca, chegou a promoção não, na verdade chegou a possibilidade da promoção mais formal, né, que eu comecei o treinamento, aí a história do treinamento também já durou mais uns 6 meses, cara, só de treinamento, porque a gente tinha que estar pronto quando a vaga aparecesse. Mas beleza, eu entendi, conversei com meu chefe. Eu, em nenhum momento aqui, eu não acho que meu chefe, por exemplo, ele errou, porque ele joga o jogo que tá lá, né? As regras do jogo não é a gente que escreve, a gente só joga o que tá escrito. Mas quando a oportunidade apareceu e eu estava pronto, ele me cedeu a promoção. Foi chegar a carta, ele me entregou até 2 dias antes, 1 ou 2 dias antes do que tinha sido a programação. Ele me entregou a carta no dia 1º de abril. Eu até achei que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, né? Mas uma empresa desse tamanho não ia fazer esse tipo de brincadeira. Chegou a minha carta e ele me deu os parabéns e eu consegui finalmente ser promovido. Beleza, aquele alívio, cheguei em casa, contei pra minha esposa. Finalmente, pá, a gente vai conseguir fazer as coisas melhor, vai ficar um pouquinho mais fácil. E realmente ficou, porque o salário era muito bom. Só que essa felicidade não durou muito tempo, porque em maio eu já entrei de férias, então 1º de abril, que por acaso é o dia da mentira, eu fui promovido. Peguei aí nesse mês da minha promoção, eu peguei o meu salário normal. Já no mês de maio já estava em vigor minha promoção, porém eu tinha que tirar férias, porque minhas férias estavam para vencer. Aí abril, maio, junho foi o mês que eu voltei, recebi o salário, até estranhei, né? Porque o salário quando faz muita diferença a gente até estranha, sem precisar se matar de fazer hora extra nem nada. Além do trabalho ser mais tranquilo, você ralar menos, andar menos, não precisa carregar peso. Aí junho, quando chegou em julho, eu recebo a notícia que o meu setor inteiro ia ser fechado. Rapaz, tá de brincadeira com a minha cara. Eu fiquei embasbacado. Como é que pode? O pobre não tem 1 minuto de sossego. O meu setor inteiro ia ser fechado. Aí ficamos aquele mês inteiro com essa notícia. Na verdade, já no final de junho, eu já estava com essa possibilidade por causa da Rádio Peão, só que se concretizou no dia 1º. A gente trabalhou, trabalhou, trabalhou. Antes do final do turno, meu chefe, e nós finalizamos os trabalhos lá, meu chefe, a gente acabou com todo o estoque que tinha para poder resolver lá de matéria-prima. E nosso chefe reuniu a gente e deu a notícia que realmente o setor iria ser fechado, porque eu não lembro direito como é, parece que o setor iria trocar de produto, iria trocar de produto e ia precisar trocar todo o maquinário. Então não tinha por que manter toda a equipe até todo aquele maquinário ser retirado, depois a outra obra começar, para chegar um outro maquinário, de montar tudinho, fazer a obra, tudo. Porém, foi deixada a possibilidade da gente voltar assim que tudo tiver reestruturado. Até onde eu sei, esse meu antigo chefe, ele ainda está trabalhando na empresa e ele pretendia chamar a gente de volta. Só que, cara, assim, eu tô aqui, né? Sinceramente, eu não procurei emprego ainda, não falei com nenhum dos contatos que eu fiz ao longo da vida que estou desempregado. Alguns amigos já pediram meu currículo, eu nem ajeitei meu currículo ainda. Tô aqui gravando um vídeo pro YouTube, nem sei o que vai dar isso aqui, é só um relato mesmo. E, cara, assim, na hora que você é demitido, você sabe quando não parece que aquilo tá acontecendo, porque é um lugar que faz parte da sua rotina. Tanta gente que você conhece, que você chega, entra, e você começa a pensar, caraca, se eu chegar aqui qualquer dia agora, a partir de hoje, bater o dedo aqui na catraca para poder entrar, ela simplesmente vai ser recusada, eu não faço mais parte do quadro de empregados. E aí fica aquela lenga-lenga, né? Não sei se algum de vocês já passaram por isso, quem já passou, deixando nos comentários aqui, provavelmente os mais jovens não passaram, que aí o supervisor acompanha vocês, acompanha, na verdade, a equipe toda que estava trabalhando na hora, acompanha até o RH, aí o RH tem aquela conversa, que clima de velório fudido. Aí fala lá que vai ajudar a gente com alguns benefícios, que até disse que ia dar algumas coisas que não precisava, né, que a empresa não precisava dar, um plano de saúde um pouquinho mais estendido, mesmo depois da demissão. Aí fora as outras coisas que a empresa tem que dar, um vale alimentação um pouquinho mais estendido, para poder meio que amenizar a dor. Fica parecendo até um término de namoro. Só que, cara, assim, é um negócio. Tá gravando direitinho? Tá gravando. É um negócio muito do esquisito, mas a gente acaba passando por isso. Só que a maior decepção de todas que eu tive nisso foi por causa da minha promoção. Eu acho que se eu não tivesse sido promovido e logo depois demitido, eu acho que eu nem seria tão impactado. Apesar de todo o. É porque quando você passa tanto tempo num lugar, você tem muitos altos e baixos. Eu já tive vários dias que eu queria meter o pé, que eu queria largar, jogar tudo pro alto.
Porém, teve vários dias também que eu tive muitas alegrias, assim, né? A rotina acaba te divertindo, você conhece muita gente, acostuma com os amigos, e o trabalho vai ficando fácil, né? Conforme o tempo vai passando. Porém, o que que eu posso deixar de lição disso aqui? Cara, nada é pra sempre, nada é definitivo, não existe estabilidade. Na CLT todo mundo sabe disso, mas aqui seria mais um caso pra você saber. Eu acho que eu vou finalizar por aqui, porque já deve ter um tempinho, já tem 20 minutos de gravação aqui, então talvez eu consiga fazer uns 13 minutos de vídeo aqui, cortando tudo. Então, se você gostou desse tipo de relato, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, comenta aqui se você viveu uma situação parecida. E hoje eu não gravei com o Facecam, porque eu tive que gravar do notebook e a câmera do notebook é horrível. Com o Facecam eu vou gravar quando tiver algum react, alguma coisa assim, e quando não tiver ninguém aqui em casa pra eu ficar mais à vontade. Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, comenta o que que você achou. Valeu, falou e fui!